Duda, sabe que em boa parte do Brasil se vive bem com 2 salários mínimos. Na verdade, tem uma grande parte do Brasil que vive apenas com os auxílios do governo. Que a família adoraria ganhar 1 salário mínimo. Né? Já faria uma vida de rei, já. O pobre brasileiro, ele precisa mostrar para a sociedade que ele venceu. Ele não vê a hora disso acontecer. Como que ele faz isso? Cara, se ele ganhou um saláriozinho, estagiário, começou a trabalhar, cara, um bom tênis, né? Se eu puder mostrar pra galera da quebrada lá que eu tô com tênis venceu novo, na vida, cara, hein? venceu na vida. E vai ser assim com o celular, vai ser assim com a primeira moto, com o primeiro carro, o que você vai pôr dentro do seu barraco, depois a casa que você vai ter. Então você tá tentando sempre provar para a sociedade que você venceu. Essa é a maior armadilha que as pessoas caem. Porque, na verdade, eu não tenho que provar para os outros que eu venci. Eu tenho que celebrar comigo que eu tenho algo que eu não tinha. E talvez em algum momento, talvez alguns meses, alguns anos depois, as pessoas vão perceber que eu estou muito melhor do que eu estava. Mas quando eu tento dar um passo um pouquinho maior que a perna, quando eu compro um celular que me obriga a parcelar em 12 ou 24 vezes aquilo que eu estou consumindo, eu estou me enrolando, eu estou me obrigando agora a manter um estilo de vida. Puxa, eu vou ter que trabalhar que nem um louco, mas não é para conquistar coisas novas, é para pagar as coisas velhas que eu já tenho. Isso vai pondo a pessoa numa armadilha cada vez maior. Você sabe por que surgiu a casa própria? Não. Porque o sonho da casa própria, todo mundo quer ter casa própria, eu bato na tecla que casa própria, ok, legal, eu tenho 2. Né? Mas se você tem um aluguel durante uma fase da sua vida, você tem mais flexibilidade. Você mora, você divide uma kitnet, um quarto, ganhou uma grana a mais, você muda para 2 dormitórios, casou, vai para um pouco maior. Quando a pessoa compra a casa própria, ela está se engessando. A casa própria nasceu na Revolução Industrial, lá em 1860 e pouco, quando grandes indústrias começaram a ter que ter trabalhador trabalhando por muito tempo nas suas máquinas. Fala, pô, mas o cara vem de uma cidade, outro vem da outra. Como é que a gente faz pro cara estar aqui com a gente e a gente não correr o risco de perder o trabalhador numa greve, numa rebelião? Arranja um jeito do cara ficar preso na fábrica. Você tá no campo aí, tá pagando um aluguel para o dono da terra, vem comprar sua casa na cidadezinha, na vila de operários, que depois de uma vida e meia pagando, ela é sua. Mas vai ser sua e ninguém tira de você. E o cara entendeu aquilo como um sonho ser conquistado. A casa própria nada mais é do que uma forma de prender a pessoa onde ela está. O que é o aluguel? É uma forma desconfortável de você morar, porque puxa, você está lá ajeitando sua casinha, né? Quando você está feliz com a casinha, chega a carta do dono falando, obrigado inquilino, mas minha filha está ficando grande, vai morar nessa casa, vou ter que acabar com o nosso contrato. Você não se sente em algo seu, mas você não está muito feliz, acabou o contrato, vai para o outro, né? E vai para o outro. Você não está feliz nessa cidade, vai na cidade vizinha. Permita testar estratégias até chegar uma hora na sua vida que você fala, puxa, meus filhos estão adaptados na escola, papai está ficando velhinho, né? Não estou querendo mais mudar de vida. Ali vai ser a hora de você comprar uma casa própria, talvez. Mas a gente tem esse sonho de comprar o quanto antes. Mas e isso está enforcando as pessoas. Mas você sabe que esse é um assunto que eu falo bastante lá no canal, que é o quê? Eu vejo que tem muito comparativo. Lembrando que meu canal é para pobre, eu falo para pobre, né? Dentro de um contexto. Todos somos pobres, né, Duda? Sempre tem alguém com mais do que a gente, em qualquer condição de vida. Eu sou mais pobre daqui. Você é a última pomba mesmo. Não sei se você já viu aquela ilustração que tem uma pomba e vai cagando uma na outra. O mais cagada é o. Sou eu, é o pobrezito. Por que eu bato muito nessa tecla? Aí você me dá a sua opinião. Eu vejo muito canal voltado para rico, falando sobre como é melhor você viver de aluguel. E aí eles provam por A mais B, que é isso, que você vai pegar o dinheiro, vai investir. E lá no meu canal eu combato muito esses argumentos falaciosos, digamos assim, sabe? Por exemplo, em vez de comprar o teu imóvel, aluga e com o dinheiro que sobrar você investe. Mas quem falou que o aluguel é mais barato que o financiamento? Ou entra num financiamento, porque você foi sorteado, que você conseguiu, enfim, pague um financiamento, mas vai morar num imóvel que custe menos, pagando aluguel, e cobre do inquilino do seu imóvel um aluguel maior. Sim, para quem tem mas não pode. Aí você vai fazer um acordo de família, aí você vai fazer alguma coisa, poxa, vamos lá. Mas então, esse que é o ponto, que o pessoal fala como se o aluguel fosse sempre mais barato do que o financiamento. E se você pegar, por exemplo, um plano do governo, Minha Casa Minha Vida e tal... Perfeito. Por exemplo, em Osasco, o valor do meu apartamento, que eu financiei e comprei, a minha parcela lá custava R$1.300. O mesmo apartamento, o aluguel era 1.700. Isso aí. Né? Então, entende que é isso que eu combato no canal, esse papo de que não, o aluguel é muito mais barato. Talvez se você for pegar uma casa de 500 mil e comparar com uma outra, assim, é mais barato. Mas quando você tem uns benefícios que os juros caem,
Hoje o meu apartamento é quitado. Você está me sabe? dando uma baita oportunidade de explicar isso, porque principalmente as famílias de baixa renda questionam muito os meus vídeos, que realmente são feitos para quem tem. O exemplo que eu dou, mas você paga 1.500 de aluguel. Tem muita gente no Brasil que paga 700, está enforcado. Planos subsidiados pelo governo de financiamento, eles fazem com que a sua moradia comprada seja mesmo mais barata que o aluguel. Sempre. Não tem exceção. Só que quando a gente compara comprar versus alugar, eu nunca estou comparando o mesmo imóvel. Quando a pessoa compra uma casa, Minha Casa Minha Vida, não sei, é esse o nome ainda hoje, né? Voltou, enfim. Mudou e voltou de então, novo. Minha Casa Minha Vida. A pessoa vai pagar esse imóvel por 15, 20, às vezes 30 anos. Se a pessoa sabe vai morar lá por 15, 20, 30 anos, ela quer um apartamentinho, pelo menos 2 ou 3 dormitórios. Né? O comum é 2 dormitórios. Que para muita gente talvez seja demais. A pessoa só vai comprar porque não, mas daqui a pouco vem filhos, e pode vir 2, pode vir 3, eu quero algo confortável. Mas não, você pode alugar uma kitnet. Se é solteiro, dividir com outros 2, 3, 4 solteiros. Se é recém-casado, dividir com outro casal. Ó, vamos pegar um apartamentinho meio a meio, um quarto para cada um. Quando a gente fala de aluguel, a gente está falando de pagar menos por algo que você precisa agora. Quando vier um filho, você aluga algo um pouco maior. Nessa diferença, você conseguiu poupar um dinheiro que você não conseguiria por estar pagando o financiamento. Então, a conta não é comparar o aluguel de 1.200 com a prestação de 1.000, mas é comparar o aluguel de 900 de algo mais simples com a prestação de 1.000. E ali eu consigo, no imóvel menor, rateado, dividido, né? Se eu estou dividindo com um amigo, talvez até o carro eu consiga dividir, o meio de transporte. Talvez estou numa comunidade que é mais barata do que num bairro mais central. Então, talvez tenha uma padaria mais barata, uma feira mais barata. Tudo isso me permite ter um estilo de vida um pouco mais leve. Leve em termos de custo, e sendo um custo menor, eu consigo, talvez uma vez a cada 2 meses, assistir o time do meu time de futebol no estádio. Talvez eu consiga fazer uma pequena viagem com minha mãe no interior. Talvez eu consiga ter férias. Quando a pessoa está pagando o próprio apartamento, tentando mobiliar, tentando pôr uma tinta para ter um pouco de dignidade, essa pessoa não consegue fazer mais nada. Ela tentou pegar o melhor imóvel que ela poderia ter, engessou 30%, 40% da renda e não consegue mais sair disso. Então, qual que é a vantagem do aluguel? Liberdade. Duda, gente de todos os níveis de renda, quando falam Brasil não dá, vamos embora, vamos morar num outro país. Muita gente vai para Portugal, Estados Unidos, né? Tem um primo, tem um conhecido que me arranja oportunidade. Onde esse cara vai morar? Ele vai dividir moradia com 3 pessoas, ele vai alugar um porão, né, numa casa. Uma situação que durante 1, 2 anos ele vai se acomodar numa configuração temporária até que comece a evoluir a renda dele e possa pagar o aluguel de algo melhor. No Brasil ele não faz isso por quê? Porque a sociedade cobra. Pô, mas você está morando no fundo da casa do seu avô? Pô, mas você está pagando, sei lá, R$100 por mês para dormir no sofá da casa do seu irmão? Cara, é o que eu consigo nesse momento. Você vai nos Estados Unidos, lá o estudante junta mais 3 estudantes e compra um carro de 30 anos de uso e divide em 4. Aqui no Brasil quer que o pai dê o carro 0 para ele. Passei na faculdade, pai. Sim. A sociedade te cobra diferente. Você tem que meio que fechar o ouvido para essa sociedade e pensar, cara, o que eu quero? Né? Eu quero viajar por quê? Para descansar? Não, a gente viaja sempre para aprender alguma coisa nova. A gente sempre viajou para conhecer algo que vai fazer a gente ser melhor. Eu falei, quero viajar para o norte da Europa porque minha descendência. Sim. Quero ver de onde vem minha família. Quando você busca aquilo que é a sua essência, você vai viver melhor. E aí você tem que tirar da frente aquilo que te impede. Poxa, um aluguel, uma prestação muito cara me impede. Ter um carro esportivo me impede. Então eu vou andar de ônibus por 2 anos para fazer a viagem da minha vida e voltar com um currículo sabendo coisas novas, né, que eu não sabia. Mas aí, por exemplo, você concorda que o viver de aluguel tem que ser algo temporário? Porque assim, fato de que ninguém quer ficar sem uma casa. O que acontece? Eu já lidei com milhares de vidas, né? O plano que a gente monta é o aluguel por alguns anos. Para ser bem preciso, a gente procura fazer com que, na média, nossos clientes comprem a casa 7 anos mais tarde. Em média, no Brasil, uma casa própria, a pessoa dá entrada no financiamento com 30, 31 anos de idade, perto da idade de casamento. As pessoas voltaram a casar um pouco mais cedo agora, mas estatisticamente quem casa quer casa, né? Então, por volta dos 30 anos de idade, as pessoas compram a casa. Quando a gente convida a pessoa a continuar alugando o imóvel, você vai dar uma maior liquidez para o mercado imobiliário. Os investidores que têm imóveis vão ver o seu imóvel ocupado, vai aquecer o mercado imobiliário. Só que
esse jovem que está pagando um apartamento muito compacto está juntando dinheiro para talvez daqui a alguns anos comprar uma casa um pouco maior. Tá. Quando ele compra essa casa com 37, 38 anos de idade, entra no financiamento, ele já não precisa pagar por 30 anos. Porque ele teve 7 anos de fundo de garantia se acumulando para dar uma entrada maior. Ele já conseguiu fazer, pela liberdade geográfica dele, talvez ele incrementou um pouco mais a renda dele do que se ele ficasse preso no mesmo bairro, procurando emprego no mesmo lugar, disputando com outras pessoas. Então, pô, ele foi buscar onde era melhor. Tá. A renda dele cresceu. Ele já consegue pagar uma prestação melhor. Então, ele vai financiar uma casa, talvez, entrar no financiamento de 20 anos, mas vai quitar em 7, 8 anos. A quantidade de juros que ele vai pagar é muito menos. Então, provavelmente, quando ele quitou a casa, ele já pode proporcionar um filho dele, que talvez estude escola pública, que não é uma maravilha, puxa, mas um curso de férias, um intercâmbio, né? Vai passar um mês numa cidade grande, um mês num outro país, né? Para aprender alguma coisa nova. Já juntou dinheiro para uma grande transformação que ele não conseguiria na vida dele. Tá. Normalmente, nossos clientes vão comprar uma casa própria esses 7, 8 anos mais tarde. Tem uma parcela menor, 10, 15% dos clientes, que falam, puxa, mas é tão legal esse negócio de cada ano ou 2 morar num lugar diferente que eu vou ter pro resto da vida. Eu conheço um monte de gente de 60, 70 anos que fala, eu quero morar sempre no verão. Eu alugo uma casa por 6 meses no verão do Sudeste e quando começa a esfriar eu alugo por 6 meses no verão, no período de calor do Nordeste ali. O cara nunca pega frio, porque ele gosta dessa vida dupla, ou porque talvez ele tenha, sei lá, um casal que tem a família de um lado do país, a outra parte da família do outro lado do país. E a pessoa tem uma vida tem essa itinerante. mobilidade, né? Mobilidade, porque é aluguel. Mas aí então veja-se isso, ó, o seu raciocínio. O ideal é ter uma casa, de certa forma, porque é um patrimônio. Como você falou, você tem 2. Não que é o ideal, mas essa é uma forma simples de ter patrimônio. Tá. Existem outras formas de ter patrimônio. A gente trabalha com planejamento financeiro, a gente está popularizando o planejamento financeiro. E hoje você tem um bom plano de previdência, que garante a sua renda no futuro. Mas se acontecer algum grande abacaxi na sua vida, você consegue tirar uma parte dele para resolver o problema, é muito melhor que você ter uma casa. Sim. Às vezes aconteceu um problema, o país está em crise, vai vender essa casa a preço muito baixo. Na hora de tentar recomprar, você já não consegue comprar algo legal com o que sobrou de dinheiro. Então a flexibilidade de você ter um bom plano de previdência, algo bem seguro, te ajuda a lidar melhor com os problemas. Uma casa comprada numa cidade que está crescendo, vamos pensar que você comprou uma casa numa região que é aquela região rural, mas que você sabe que vai virar urbana, né? Deixou de pagar o imposto rural para pagar o IPTU depois de um tempo. Quando a cidade está se desenvolvendo, você vai pagar 100 no imóvel, depois de um tempo ele vale 300, 400, 500. Você vai ganhar dinheiro com isso. Então, uma casa bem escolhida, numa cidade em desenvolvimento, vale a pena. Uma casa comprada em plantão de vendas, com aquele monte de vendedor tentando te empurrar o argumento aqui, olha, você vai ganhar um hambúrguer se vier a venda, se você vai ter sei lá, um escritório na sacada, uma piscina, não sei o que lá. Você está pagando pelo luxo. Né? Você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Você vai perder muito dinheiro com manutenção, com imposto, enfim. Então, que se torna um passivo, que é o que o pai rico, o pai pobre fala, né? Exatamente. O imóvel é uma forma de se garantir patrimônio, mas hoje o mercado financeiro brasileiro é um dos mais modernos do mundo. E existem incontáveis formas de você construir patrimônio com muita segurança. Tá? Desde fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, ações de empresas sólidas, fundos de renda fixa, papéis de renda fixa, títulos do governo, né? O pessoal tem medo, né? Não, mas sabe, eu não falo nem de, tipo assim, de você pensar como algo que vai te dar lucro e tal, mas pelo prazer de você ter sua casa. Sabe? Pode ser o prazer de ter um relógio, o prazer de você ter um carro. Não, mas cuidado, é gostoso, porque você sempre morar de aluguel é isso que você quer dizer, né? Que você sempre tá... De qualquer forma, você tem... Você não quer mexer, você não quer decorar, você não quer... É porque o ponto é assim, por mais que tenha 1 milhão de raciocínios e de argumentos, todo mundo que fala isso tem a casa própria. Entende? Tipo, talvez você conheça alguns que não tem, porque você conhece mais gente rica que eu, né? Mas os que eu conheço, todos os youtubers que falam que não, alugar é bem melhor, todos eles têm 5 casas. Sim. Né? E aí o que eu pego é assim, galera, cuidado com esse argumento. Porque o cara tá falando lá, só que se tudo é ruim, ele tem 5 casas. Se ele tá com uma mão na frente e outra atrás aí que não tem nada. É porque esse assunto é um dos que eu mais falo, por isso que eu tô até demorando nesse tema aqui. Porque eu tomo muito esse cuidado de porque a gente sabe que o brasileiro não tem muita educação financeira, não tem muito negócio de investimento nem nada, né? Então a pessoa vai viver de aluguel, não vai juntar, não vai investir, não vai fazer nada, e daqui a 10 anos ela não tem nada, continua sem nada, o cara dá um pé na bunda dela e ela não tem dinheiro nenhum. Enquanto a pessoa que talvez investiu, que comprou e tal, pagou um valor que estava ok, dentro do orçamento dela, principalmente com esses planos aí que ficam mais barato. Se a pessoa fizer um esforço e amortizar com esse negócio que a gente tá falando de você baixar o nível para você alcançar seus propósitos, né? A pessoa já vai ter uma casa quitada, né? Tem onde cair morta
né? Diferente do outro que não fez nada e só curtiu e alugou. Entendi mais ou menos o meu raciocínio? Por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui. A família de menor renda, quando tá bem sucedida, o grande sonho normalmente é: eu quero ter uma casa ou no interior ou na praia, né? Uma casinha, mesmo que ele fique numa casa alugada onde ele vive, ele quer ter uma propriedade dele, onde seria o momento de desfrutar. A gente falou que a gente teve na Itália agora recentemente, sul da Itália, né? O que me surpreendeu no sul da Itália é que as cidades mais conhecidas do sul da Itália, que são turísticas há mais de 1000 anos, elas são muito pequenas. Elas têm 4 ou 5 mil habitantes. Bom, como é que essas cidades não crescem, né? Elas não crescem porque elas não precisam crescer. Ninguém na Itália pensa que, puxa, se eu gosto daquela praia, eu vou comprar um apartamento naquela praia. A cabeça do italiano é: quando eu tiver férias, neste ano eu quero ir para aquela praia, no outro eu quero para a praia seguinte, no outro. Eu conversei com uma prima nossa lá, falei: qual que é... O que você quer fazer agora da vida? Eu falei: eu quero conhecer a Itália inteira. Mas você não viaja para fora? Eu falei: pô, a Itália é tão rica para conhecer que eu não penso em conhecer fora. E o Brasil é igualmente rico. Só que muita gente não conhece o Brasil, por quê? Porque comprou uma casinha de campo, ou porque tem uma casinha na praia, divide com alguém. Quando, na verdade, se a gente põe na ponta do lápis quanto custa manter uma propriedade que fica boa parte do ano fechada, o benefício que eu tenho com essa casa é muito pouco. O custo é elevado. E se eu vendesse essa casa e fizesse um bom investimento, talvez eu poderia a cada 3 ou 6 meses fazer uma pequena viagem para um lugar diferente, explorar algo novo, ter uma experiência com a família e continuar com a condição de aproveitar a vida, que é o que as pessoas querem com uma casa de campo. Estou falando de casa de campo, mas é a mesma situação de quem fala: puxa, eu quero ter um carro na garagem, um carro que eu vou usar no fim de semana. Se for usar no fim de semana, por mais que você goste de carro, faz o seguinte: tem a sua moto durante a semana e aluga um bom carro para viajar com a família. Você vai gastar muito menos do que manter um carro que você viaja a cada 1 ou 2 meses. Então, são preocupações, aquilo que eu falei, da pessoa se sentir segura de ter a posse daquilo que ela fala: é meu. Mas o patrimônio que você tem no banco, investindo, gerando resultados com segurança, também é seu. E te dá mais liberdade, né? Ou, de repente, a pessoa fala: não, mas eu não vou ter minha casa de campo. Com o dinheiro da casa de campo, eu vou comprar um terreno e construir 3 pontos comerciais que vão me gerar renda. E com esse dinheiro eu vou me manter e vou viajar e vou ter minha vida. Pode ser algo muito mais interessante. Não acho errado a pessoa querer ter a casa de campo, não acho errado a pessoa querer ter a casa própria. Mas o momento que a pessoa toma essa decisão, geralmente enjaula ela numa condição de perda total de liberdade. A pessoa não consegue mais conhecer algo novo, não consegue mais reunir amigos, né? Não, tem a casa, tem a churrasqueira, não consegue fazer um churrasco. Dívida, né? Só tem porque aquele pagamento tá pagando a casa. Mês, o seu custo é alto. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.